Vamos continuar, então, sobre a roda da vida. Então, a gente tem, eu postei lá, vou postar no grupo também, né? Quem não estava no último encontro, eu pedi para imprimir, né, a folhinha da motivação. A gente recitou no começo, né? E a gente sempre vai recitar no começo. Quando eu explicar o refúgio, nós começamos a explicar, a recitar o refúgio também. Mas por hora a gente está fazendo a motivação, porque a gente já detalhou essa motivação e aí a gente ainda vai continuar detalhando esse motivo da nossa prática, né? Sempre vai aperfeiçoando isso. Então, quando a gente estudar os seis reinos agora, vai ficar mais claro ainda. Por que é que nós estamos aspirando superar o sofrimento? Então, qual é esse sofrimento? Basicamente, é o sofrimento dos seis reinos. Então, a gente especifica qual é o que eu estou querendo superar. Né? Então, as seis emoções perturbadoras. É sobre esse sofrimento. Não é a dor de dente, não é a briga com não sei quem, não é esse tipo de sofrimento, porque isso é uma coisa secundária, porque não quero ser insensível, né? Mas é só um efeito secundário da emoção perturbadora que já está presente na sua própria mente. Então, no processo do estudo, nós vamos ver cada vez melhor de que o sofrimento ele vem por estruturas mentais que já estão instaladas, que coincidem essas estruturas com os fatos externos, e aí a gente tem a experiência de sofrimento. Mas essa conjuntura interna é um fator decisivo para que você tenha a experiência de sofrimento. Parece que é só algo que vem de fora, algo que aconteceu externo. Olha o que aconteceu comigo. A pessoa vai falar. E ela vai dizer tudo. E a gente, né, eu vou concordar, eu não vou discordar. Pá, isso realmente é terrível. Mas, se a pessoa mudar a estrutura interna, né, aí algumas coisas a pessoa fala, não, mas não tem jeito, isso daqui, mesmo que eu mude tudo, não tem como não sofrer. A pessoa está tão fixada aquilo que ela não consegue perceber outras possibilidades. E sempre existem. Né? O Lama Santin é, vamos, vamos dizer assim, derradeiro, né? A gente pode falar assim, não, a morte não tem solução. Né? Então, aí a gente fala assim, até isso no budismo nós vamos dar um jeito, né? Porque a nossa verdadeira natureza não nasce e não morre. Nós não somos o corpo, o que morre é o corpo. Aí acabou. Aí né, estraçalha qualquer argumento, né? Quiçá, se a morte tem solução, e quiçá das nossas, né, desaventuras, né? Desgraças do dia a dia. Né? E desgraças, claro, não é fácil, não estou dizendo que é fácil, mas a gente tem o potencial de mudar realmente a mente e a gente está fazendo isso. O importante é a gente olhar para o lugar certo, porque às vezes a gente está olhando para o lugar errado. A gente está querendo resolver o externo. Lembra lá das quatro formas de agir da mente? A gente está querendo resolver o externo, tentar mudar o externo. É enxugar gelo. Não vai resolver. Né? Sempre a coisa continua. Daqui a pouco a gente até pode conseguir manobrar um pouco, mas a gente não consegue o tempo todo. Então a gente enxuga, 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 daqui a pouco o gelo acaba e vem outro gelo. Então é melhor a gente olhar para o interno. É sobre isso que nós estamos fazendo. Então a gente tem que olhar. E aí a gente começa a identificar as estruturas. E aí a gente vê, pá, o problema, tá certo. Aquilo que aconteceu não é legal, mas a minha estrutura interna também está uma armadilha. Ela já está predisposta a sofrer. Então vamos olhar. Os três venenos da mente, foi o que a gente começou no encontro passado, são a raiz, o eixo da roda, é da onde tudo parte. É a microestrutura da nossa identidade. O javali, com a nossa fixação a uma identidade. Nós, nesse momento, é como se a gente caísse do céu. Né? Em outra linguagem, nós somos anjos caídos, né? É nesse momento que a gente perdeu a nossa verdadeira natureza, se esqueceu dela. A gente, naquele exemplo do ator e do personagem, a gente
falou: esquece, ator, você está aqui para quê? Não precisa de você, esse personagem é o suficiente. Né? Então a gente elege a identidade como o ponto principal. Esse é o grande problema, esse é o problema básico, e isso é representado pelo javali. Né? O javali, né, é um porco selvagem. O Lama é muito engraçado. Aí ele explica assim, um javali robusto, com aqueles dentão, aquele cabelo meio assim, é um javali leão, né, quase. E então, o javali é o cara, né? Ou seja, a nossa identidade se acha, né? Ou seja, ela tem uma atividade incessante, que o javali é o galo. Ou seja, como é que eu dou manutenção? Então, o exemplo do time de futebol. Se eu escolhi um time, eu tenho que saber a escalação, eu tenho que saber quem que vai jogar, eu sei qual a tabela do campeonato, né? E eu estou interessado. É isso, é isso aí. O Lama fala que o javali é um porco que se acha, né? É isso mesmo. Mas, enfim, o javali está se dando uma constante atividade para ele se sentir vivo. Uma vez que ele tem aquela identidade, ele tem que se sentir vivo. Então ele ativa incessantemente, está sempre buscando, ciscando, né? Que nem o galo, ciscando, ciscando. E aí, o que nós vamos fazer? Tal. Então, um engenheiro constrói coisas, então ele está procurando, o que eu vou fazer como engenheiro? O arquiteto vai construir casas, e assim vai, né? O professor vai dar aula, e então ele começa a promover cursos, a dar aula, a procurar, né, alunos. Sem aluno, o que vai fazer um professor? Ele precisa de alunos. Eu agradeço vocês por me manterem a minha identidade, né? Nós coemergimos aqui, né? Como essa alunos e professor, alunos e professor. E aí, né? E assim tudo na vida, né? Assim como os relacionamentos, a gente tem identidade de filho, identidade de irmão, a gente tem várias. É um conjunto, né? Uma vara. A atividade incessante segue para cada uma dessas. Algumas vezes essas identidades entram em conflito, nós entramos em conflito interno. Ai, mas eu tenho que terminar esse trabalho. Ai, mas eu tenho que dar atenção para minha filha. Ah, mas eu também tenho que praticar exercício porque o meu corpo está doente. E aí a gente vai entrando, né? Uma vez eu vi e perdi esse vídeo, né? Tudo que recomendava para a identidade fazer ia faltar hora, né? Então a pessoa escova o dente, toma banho, vai tentando colocar tudo dentro das 24 horas e vai faltar hora, né? Porque essas identidades começam a concorrer, a pessoa está apegada, ela começa a ficar mais estressada, e assim a gente está na nossa vida, né, tentando equilibrar essas identidades. E aí, vez por outra, surge uma cobra, né, ou seja, alguma coisa ameaçada. A gente recebe uma cartinha, né, da ex-esposa, a gente recebe uma cartinha do ex-marido, a gente, né, porque olha, deu para mim, você só tem tempo para o trabalho, você só isso, você aquilo, né? Aí a pessoa rompeu. Mas vamos conversar? Não, chega para mim. A pessoa não quer nem mais conversar. Então a pessoa entra, aí pode ser que aquilo seja um desastre para a pessoa, né? A pessoa fica mal, porque aquilo era uma fonte de segurança para a pessoa, uma fonte de felicidade, e de repente ela não se deu conta e percebeu, aquilo caiu, ruiu, né? E é assim, essa é a microestrutura da identidade. A cobra surge. A cobra vai surgir como uma energia de defesa. Uma energia de defesa, né, no caso de uma dissolução, de um desastre, de uma desgraça, ela surge com raiva, com rancor, com mágoa, com diversas coisas. A cobra está lá, é uma emoção forte. Né? Então, vocês vejam quantos processos judiciais a gente tem aí sobre, né, perguntar para um advogado, né, de soluções de família e tudo. É uma coisa assim, impressionante. Né? Então, as pessoas, elas, cada vez elas conseguem conversar menos, né? E é, judicializam a coisa. Melhor ainda que o sistema judiciário está avançando na questão da justiça restaurativa, porque
muitas vezes a própria justiça não dá conta, porque é mais uma mágoa do que um processo judicial. E o processo judicial, às vezes, não dá conta de extinguir a mágoa, né, das pessoas. E a justiça restaurativa, ela procura olhar para esse processo mais interno das pessoas, de como é que elas estão, né? E isso ajuda muito, né? Mas essa microestrutura, ela vai se desdobrar em reinos. Então a gente tem identidades que se fixam em determinados tipos de estruturas. Então essa microestrutura tá funcionando. Javali, cada javali tem um galo e uma cobra, né? E então a gente tem vários javalis, vários galos e várias cobras. E os outros seres também, né? Ao nosso redor estão os seus javalis, galos e cobras, né? E aí a gente está operando nesse mundo. De vez em quando sai faísca, né? Mas aí como lidar com isso? A gente acaba automatizando. A gente não. Primeiro, né, gente? A gente está conversando sobre isso e ao mesmo tempo você vai olhando para dentro. Você se vê, né? Você se vê. Esse é o ponto. Aqui, parênteses, né? É um método de investigação, gente. A gente vai fazer isso de forma formal, né? A gente vai sentar e depois vai analisar. Mas quando a gente ouve, a gente um pouco já faz isso. Aí você fala assim, nossa, eu me lembro que eu tenho tal identidade, eu sempre fico buscando fazer isso, e eu também fico bravo com certas coisas. É isso. Você olha, você tem javali, tem cobra, tem galo? Será que isso é um absurdo? Será que o Buda, quando descreveu isso, ele, né, ele estava fora da realidade? Não estava próximo, né, de como opera a nossa mente? Porque é isso, é uma descrição do funcionamento da nossa mente. O Buda observou isso. Então ele não é que ele nos condenou a isso. Ele estava falando, olha, está acontecendo isso, mas isso não é a única possibilidade. E aí a gente fala, tá. Uma vez que os três reinos estão funcionando, e aí? A gente começa a estabilizar seis emoções perturbadoras. A gente começa a treinar essas seis emoções. Não é que a gente treina, né? Eu falo treinar para provocar um pouco vocês, mas a gente pratica mesmo, porque a gente sucessivas vezes entra nesses estados emocionais. É um hábito. É como uma programação. É o que a gente está acostumado a fazer. E, olha, nós estamos perdoados. Isso não é de agora, não é dessa vida. No budismo vai falar que é de outras vidas. A gente já tem as marcas, mas a gente dá uma certa continuidade. E para ajudar esse processo, ou seja, para nos afundar ainda mais no samsara, a própria estrutura da família, da cidade, né, do nosso país, né, a cultura, né, de um povo também reforça certas estruturas. E a gente fala assim, é como se todo mundo é assim, eu também vou ser assim. Eu nem penso sobre isso, eu simplesmente sou assim, né? E as pessoas que começam a pensar falam assim, não, mas isso é impossível de não ser desse jeito, porque elas começam a ver, a olhar para o lado e achar que essa é a única possibilidade, porque todos estão agindo assim, e aí assim não, a gente vai na contramão, a gente não é o único, né? Tem muitos seres fazendo isso, e a gente vai descobrindo que a gente tem potencial, né, de ser muito mais feliz, né, de sofrer muito menos, olhando de forma mais ampla. Mas a gente tem que investigar quais são os seis reinos. E aí eu pergunto, quando eu falo, você já vai lembrando, né? Por acaso, você já surgiu com uma raiva e uma irritação, tipo essa semana, né? Ficou muito indignado com alguma coisa, né? Pode ser que você seja uma pessoa civilizada, não xingou ninguém, mas que deu vontade, deu, né? Eu não expressei, mas que deu, deu. Então, ótimo. Você não é ótimo, na verdade, mas a gente está lá. A gente
passeou pelo reino dos infernos. A gente viu naquela situação uma agressividade e a gente responderia com agressividade. A gente pode ser que a gente tenha um pouquinho de disciplina e não manifestou, mas que aquela agressividade veio, né? Pode ser uma agressividade com os outros, pode ser uma agressividade com você, uma irritação com a situação. Tá valendo. Pode ser uma irritação leve, pode ser um ódio mortal, né? Mas aquilo tá lá. Tá onde? Na nossa mente. Porque a gente fala que, mas a mente causal, né, que é esse diálogo interno que a gente fala assim, olha o que a pessoa fez. Então aí quando lembrando das quatro ações de mente, né, quando eu falo isso, olha o que a pessoa fez. O que que eu estou fazendo? Resolvendo o jogo de Sansara. O que que eu estou olhando fora? E estou dizendo, ó, é assim, assado, assim, eu vou justificando, né, logicamente, pela causalidade, ó, fez isso, depois fez isso, mas o ponto é para onde que eu estou olhando? Porque o outro fez, né? Porque justificando o quão correto nós estamos e o outro incorreto. A gente nem está pensando nisso, a gente simplesmente está externalizando. É a forma externalizadora. Então, a raiva, eu estou me colocando como o centro do que é correto. E o que o outro está fazendo é o centro do que está errado. Simples assim. E a gente vai, claro, vai pedir. Não, mas veja, ele começou. Quando a gente fala ele começou, a gente voltou para a quinta série. Né? Aí ele começou e nós continuamos. Né? Aí mas aí fica sempre também, como a gente diz assim, aí fica o outro extremo. Tá, mas então eu tenho que ficar quieto, a pessoa faz o que quiser e eu tenho que ficar quieto, aceitar tudo. Também não é isso. Mas o que sobrou? Sobrou uma infinidade de possibilidades, né? Esse que é o ponto. Mas parece que já não sobrou mais nenhuma opção. Ou eu fico quieto, ou eu reajo agressivamente. Não. Aí a gente vai começar a estudar. O ponto inicial do estudo que a gente está fazendo, se eu estou meditando, estou fazendo shamatha impura, eu já consigo baixar um pouco a bola. Se eu faço shamatha pura, eu começo a olhar o mundo interno. Ah, nossa, o que ele fez, aconteceu isso comigo. Eu olho para dentro. Olha como eu fiquei. A minha mente ficou perturbada. Então eu vejo, opa, a raiva assumiu o controle da minha mente. E aí até é bom, eu começo com a raiva, porque a raiva é a mais clara de todas. Faz bem ter raiva? Vocês já ouviram algum prognóstico que faz bem ter raiva? Geralmente falam que a gente, pelas doenças psicossomáticas, né, nós estamos tendo uma descarga muito negativa no nosso organismo, né? Quando a gente está com raiva, irritado. Não faz bem para a nossa saúde. Mas essa informação não muda o hábito da mente de sentir raiva para cada situação. Né? Eu não posso me ficar com raiva, porque isso me adoece. Só que não funciona isso, né? A pessoa segue, eu não consigo. Quando a pessoa faz isso, eu fico louco. Então aí a pessoa já está sob o domínio da raiva. Aquilo está implantado na mente, mas não é uma fatalidade. A gente tem outras possibilidades. Mas a gente tem que começar a constatar que o problema não é apenas o que acontece externamente, mas o que eu tenho de estrutura interna. E eu vejo, olha a minha mente. É a minha mente tomada pela raiva. Então, o meu principal problema e a minha principal dificuldade é a mente, não é o externo. Porque o externo é o que aciona os, a estrutura que já tem interna. Então, sobre isso que eu estava comentando logo no começo. Então, visto assim, a gente fala assim: se não fosse, veja, como o, os budistas vão fundo, né? É um pouco difícil para nós e a gente não deve falar especialmente para o marido ou para a esposa.
Aí não sei como é que vai funcionar, Tatiana e Bruno, né? Toda vez que o outro irritar, né, a gente fala assim, ah, é o meu mestre, é a minha mestra que está me ajudando no meu caminho espiritual. Porque se não fosse isso, eu não conseguiria ver as estruturas internas que estão, né, tomando conta da minha mente. Se, eu tenho que agradecer a pessoa. O Dalai Lama tem um livro chamado O Poder da Paciência. Se todo mundo apoiasse a gente, fizesse as coisas para a gente ficar paciente, como é que eu ia treinar? Eu preciso de alguém que me atente para mim ver assim, puxa, cadê a paciência, né? O Lama Santin já é mais perfeito ainda na fala. Ele fala assim: olha, não é que a gente tenha paciência como que vai enrolando num dedo, é que a gente nunca fica impaciente, é a não impaciência. Essa é a perfeição, né? Eu falo, uau. Então nós estamos nesse caminho, né? Então, de uma pessoa que é o nosso inimigo, a gente transformou aquele ser, a gente muda a paisagem. Nossa, meu mestre, obrigado. E assim a gente fala assim, é meio fake, né? A gente vê, meu mestre, eu já tô cheio de mestre, eu não quero mais mestre. Deu para mim, né? Não quero, tô cheio de mestre aqui, né? Mas é isso, é um olhar muito profundo para simbolizar a mudança do olhar, não é o externo, é para dentro. Esse é o mestre, né? Então aí a gente aí, aí as pessoas estão ajudando a apoiar a minha transformação, né? E é isso. E a gente segue, né? Aí tem esse é o reino dos infernos, ou seja, eu olho todo mundo como um inimigo. No, na roda da vida, se vocês olharem lá o desenho com mais cuidado, tem o, é pior do que a gente imagina. Eu gosto de falar disso porque é, tem pessoas que usam uma categoria de raiva congelante. É uma raiva mais assim, quase uma vingança, né? Tipo, ah, tá bom, a sua batata tá assando aqui. Ah, tudo bem, é assim, é. Morreu para mim. Nada pessoal, Ellen, mas eu acho que é uma coisa mais nipônica, assim, né? Aí a pessoa, assim, né, tipo da cultura, assim, aham, só não falo mais, morreu, morte velada. É isso. Eu não mato que nem um italiano, assim, berrando, né? Eu só, tipo, não vejo mais. A pessoa sumiu. E aí, tem raiva dentro? Tá igual, gente. Aquela coisa é uma coisa assim, não é um calor do inferno fritando né, naqueles caldeirão de óleo fervente, mas é uma geleira. Então, se vocês olharem bem o desenho, é uma geleira. A pessoa está lá, dentro de uma geleira. É basicamente o que a gente fala. Ah, uma pessoa morreu para mim, dá um gelo nela. Não converso mais com ela. Bloqueia no WhatsApp, bloqueia no Facebook, quem ainda usa, né? Que agora não está mais em uso. Né? Simplesmente no Instagram também. Dá para bloquear no Instagram? Desculpa, não sei, tá? Então a pessoa some. Ou seja, se a pessoa simplesmente não conversa mais. E isso é uma morte também. A pessoa é inferno, igual, só que é um inferno gelado. E aí, como a gente falou, italiano é aquele que xinga tudo. Eu me lembro uma, uma amiga que foi para a Itália e foi passar com os parentes dela, ela nunca tinha ido para a Itália, e ela falou assim: Nossa, gente, eu pensei que eles iam se pegar, eles gritavam na mesa assim. Eu falei assim: aquilo vai dar morte, assim. Mas depois, 5 minutos depois, tá tudo bem, é o jeito deles, assim, meio caliente, assim, né? Então, mas é isso. Aquela coisa de xingar e de aquela raiva que toma conta também é um processo terrível. É o inferno quente. E todas as nuances, né? De você explodir até, né, do começo de enrolar até a explosão. Então, nenhum nem outro.
E a gente fica meio assim. E eu não tenho uma receita pronta, né? Já vou dizendo para vocês, mas fica essa questão em aberto, né? Que é a nossa mente tem que trabalhar com isso. Eu estou colocando bem claramente, não é a passividade de que, ok, o outro pode fazer tudo, não é a indiferença, né? Ou seja, não me importa o que o outro está fazendo, né? Mas eu estou olhando e investigando o meu mundo interno. Olha como eu fico quando o outro faz. E aí, a partir disso, eu vou começar a construir meios hábeis para lidar com esses processos internos, né? Então, esse é o ponto. O principal meio hábil, no nosso caso, vai ser aqui no curso que a gente vai detalhar e vai clareando cada vez melhor a motivação, né? Então, no exato momento que você inclui a motivação, conforme a gente está recitando, né, que é a nossa aspiração de superar o sofrimento, por nós e por todos os seres, né? Então a gente, opa, não sou só eu, não é? Aí a pergunta que vem a seguir, quando eu fico bravo, podia vir logo uma pergunta assim, o- qual é a fixação? Qual a identidade que está pegando em mim? Essa é uma pergunta. Então você se lembra da irritação e fala assim, uau, que identidade é essa? Né? Aí assim, ó, eu tenho uma que assim que me pega assim, né? Aí, por exemplo, eu tenho uma filha, né? Aí a filha às vezes apronta, né? Aí imagina, se a- aí se eu tô conversando com ela e a mãe vem defender, aí aquilo, como assim? E a minha identidade de pai, onde fica? Né? Aquilo pega assim em mim, assim, né? Aí assim, mas e esse é um ponto bem interessante, né? Aí eu observo, né? Então eu já algumas vezes acontece, né? Então eu falo assim, olha como eu fico, né? Então eu já observei essa estrutura, então eu posso falar, né? Então tem várias formas de lidar com isso, mas o ponto principal é se eu fiquei irritado, né, eu poderia falar, olha, justificar sobre, né, eu poderia conversar, tudo justificar externamente, né, falar, olha, no processo de educação, se um está falando, depois o outro coisa, que a criança vai ficar confusa, eu posso dar um monte de justificativa, né, plausíveis, corretas ou não corretas. O importante é, eu estou olhando para dentro, entende? E olhando assim, não, aquilo pega em mim. Então tem uma identidade ali. Então eu tenho um papel, né? Como o pai, como ela tem papel de mãe e tá tudo bem, a gente se bate um pouco. Mas tem que incluir o aspecto interno. Eu vou poder conversar melhor sobre isso com a minha esposa, por exemplo, porque eu olho para o meu mundo interno e vejo, opa, essa identidade pega. Eu tenho uma outra que é também assim, desse processo. Assim. Aquela coisa de antigamente, né? Eu sou um pouco mais velho, né? O negócio, vamos comer, tem que comer todo mundo na mesa, né? E aí, assim, não pode. Aí, aí tem outras paisagens possíveis de não comer na mesa. Não, aí não, aí não. Aí a gente fecha, aí eu vejo, nossa, olha, são programações. E aí a gente fala assim, essa é a única possibilidade? Não, não é. Mas eu olho e vejo a estrutura interna que está acontecendo. Eu posso até olhar para essa estrutura e defender ela, mas não fixado. Né? E a gente tem valores, né, que a pessoa acostumou que às vezes ela nem consegue olhar de outros lugares, ela se fixa naquilo antes mesmo de conversar. Então aquela irritação toma conta. Então eu estou evidenciando assim algumas contemplações que eu já fiz com vocês, assim, né? Coisas
que são pequenas, mas que podem produzir irritações no dia a dia, né? Então, e o ponto da saída é eu olhar primeiro a identidade. E um outro ponto é olhar qual é a minha motivação, né? Então, sempre surgem estruturas internas que estão arraigadas, identidades que a gente tem um galo e tem uma. Porque no meu tempo era assim, é o galo, a atividade e a defesa, a cobra, porque isso que eram tempos preciosos. Agora, hoje em dia, está tudo perdido, né? E a gente segue com aquilo. E, e aí a gente fala assim, não, porque isso é muito bom, e a gente vai justificando. Mas esse diálogo, ele não que a gente não vá fazer ele, e a gente vai continuar fazendo ele, está tudo bem. Mas o nosso processo de investigação é olhar para dentro e ver essas identidades surgindo, entendê-las, fazer as pazes com elas, mas elas não estão, como chama, agindo no automático, né? E a gente pode olhar mais amplo, qual é a nossa motivação também. Então, eu posso ter essas paisagens e talvez eu olhe de forma mais ampla e eu falo assim, eu posso incluir outras paisagens, inclusive ouvindo a paisagem dos outros seres que estão próximos, tá certo? Então, hoje eu expliquei especificamente o reino dos infernos, né? Mas eu também entrei nesse processo de contemplação, de como que a gente contempla um pouquinho a partir do reino dos infernos para a gente sair do reino dos infernos, tá bem? É, hoje já estamos no avançado do tempo aqui, mas eu já peço que vocês tentem fazer. Busquem uma irritação e tentem ver quando surge a irritação se você consegue observar, em vez de ficar só olhando fora, olhar para dentro e olhar, nossa, olha essa identidade. E tentem lembrar da motivação, ver o que, que acontece. Se esse surgimento interno se sustenta diante da clareza da motivação. E aí, se puderem, como eu me abri aqui assim, vocês não contem para a Viviane tudo isso, tá? É só que é segredo entre nós, tá bem? E, então é isso, meus queridos. Acho que nós vamos ficar por aqui hoje.